Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, que nem a gente combinou, tô aqui respondendo as perguntas que vocês me fizeram, tá? E dá uma olhada, é bastante pergunta, gente. Então assim, vou tentar condensar, ser sucinto. E qualquer dúvida a gente vai estar sempre conversando, tá bom? Vou iniciar, tá? Antes eu tenho que fazer uma recomendação para vocês. Nós estamos no período pré-eleitoral. Então existe uma legislação inteira que fala sobre a eleição. No período pré-eleitoral, eu não posso falar de programa de governo. Então eu não posso falar para vocês, olha, eu vou fazer aquilo, não dá. Porque a lei é muito clara. Eu só sou candidato depois da convenção. Então eu sou um pré-candidato. Precisa passar a convenção. Em passando a convenção, eu posso falar do plano de governo. Mas esse período é legal porque a gente recebe um monte de perguntas e isso ajuda a gente a elaborar o tal famoso plano de governo, tá? Então nós vamos ter dois momentos. Esse pré-plano de governo, onde a gente está elaborando, e depois da convenção é assim. Aí sim a gente fala de plano de governo. Tudo bem, gente? O que eu posso falar para vocês é a minha opinião como cidadão. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, isso eu posso. Mas o que eu vou fazer, eu não vou poder falar agora. Sob pena de multa, crime eleitoral, uma série de coisas, tá bom? Então vamos lá. A Sil Miranda me pergunta, boa tarde, moro no St. James. Você teria projeto para asfaltar aqui? Bem, isso é uma pergunta de plano de governo. Mas eu conheço bem o St. James. Na minha época, a gente tentou asfaltar, não tenha dúvida. É um bairro grande. Eu acho que o bairro perdeu por não ter obrigado o loteador a ter feito isso. Porque hoje a coisa é muito clara. Você quer fazer um bairro? Então faça direito, com toda a infraestrutura necessária, principalmente drenagem. E a camada impermeabilizante pode ser asfalto, pode ser pedrinha, o que for. Mas é importante, principalmente numa região de morro, você ter a drenagem, não é? Inclusive a Marisa Miranda fala que esse projeto já teve até verba, é verdade. Mas os moradores se dividem, metade quer, metade não quer. E por quê? Porque eles querem a paz do St. James. Então eles pensam, poxa, vai asfaltar? Vai começar o pessoal a correr, vai ficar meio perigoso. Mas olha, Marisa, tudo tem um porquê. Se em um bairro sendo asfaltado, você tem que fazer um projeto, né? No meu tempo a gente fazia isso. Qual que é o projeto? Olha, eu asfaltei tanto bairro nessa cidade que a reivindicação seguinte do asfalto era a lombada. Porque realmente você tem razão, o pessoal sai voando depois que você asfalta, tá? Mas tudo tem jeito. Você tem que pensar nos caminhos de ônibus, você tem que fazer a drenagem, você tem que pensar na segurança, nesse tipo de coisa. Mas eu volto a discutir o St. James com você no eventual plano de governo, né? Pós-convenção, tá? A Anísia Teixeira pergunta, queria que o senhor olhasse para Figueira Branca, porque hoje não mora rico lá. Somos moradores de muito trabalho, a maioria depende do ônibus, né, gente? Verdade. E da saúde do centro. Sim, precisamos de um posto de saúde no Jardim Laura, que abrange Figueira e seus bairros. E ao lado da Figueira fosse cuidado como um ponto turístico, como era quando eu nasci. Muitos lembram do Lago Lindo, cheio de diversão e bem cuidado. Pense nisso, doutor, obrigada. Anísia, então, qual era a minha preocupação lá atrás, e foi do doutor Armando também? Revigorar o Figueira Branca. Figueira, sim, é um bairro espetacular em termos de visual, de potencial turístico, tá? E você também falou certo, lá não é bairro de rico, lá é bairro de cidadão campolimpense, como todos os bairros. Então, assim, essa noção aqui é rico, aqui é pobre, não pode existir, né? É uma coisa só, todo mundo é cidadão, tá? O bairro da Figueira precisa sim de uma atenção, tá? Eu, como cidadão, gostaria muito que aquilo lá, que a região toda fosse um roteiro turístico, tá? Para moto, para pessoal que vem de São Paulo, restaurantes. O lago, eu lembro, a última obra que foi feita lá, acho que foi o doutor Armando que fez o desacionamento do lago. Aquele bairro urbanizado é lindo. Né? O lago, aliás, urbanizado é lindo. Mas a gente vai falar disso, não tenha dúvida, viu? Então, e a Marisa Miranda, que comenta essa resposta, ela também fala que ela concorda com isso tudo. E lá também precisa de posto policial, aumentar a quantidade de ônibus, colocar pista para bicicleta. É, legal mesmo. Na Figueira até o centro. Olha que legal, isso é importante a gente conversar, gente. Quanto mais vocês falam, mais a gente faz um plano de governo mais voltado às pessoas que moram. Tem uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não é ninguém atrás de uma cadeira que sabe de tudo. Quem mais sabe do bairro é as pessoas que moram no bairro. Isso a gente não pode deixar escapar. Então, falando, a gente capta e tenta montar um belo plano para atender as pessoas do bairro. É isso que interessa. A Sandra Rojas, o que pretende fazer com o hospital? Precisamos de ultrassom, ressonância e no mínimo que o Hospital São Vicente nos atenda. Como será a saúde no geral? Tem como trazer de volta as empresas que foram embora? Nosso povo precisa trabalhar, principalmente os jovens. E me perdoa a sinceridade, mas cumprirá o que for propor a fazer? Estamos cansados, muito cansados de política suja. Olha, eu sou um político, tá? Por isso que eu tô aqui. Eu acho que todo mundo político tem que saber, tem que expressar a sua opinião.
Tá? E olha, político não tá legal. Todo mundo tá com uma péssima impressão dos políticos, né? Em geral. Mas eu tenho que falar uma coisa para você. Mas é a política que vai mover as coisas. E eu acho muito legal quando a gente vê principalmente os jovens se mobilizando. Eu tenho escutado muita coisa assim, ó. Eu tô cansado de ver, eu quero fazer também. É que nem você tá vendo jogo de futebol, você quer entrar em campo e jogar. Tá? Então assim, tem que opinar, tem que participar. Eu sei que está embaixo a política, mas todo mundo precisa participar, porque é aí que você consegue movimentar e mudar até uma cidade. Né? Então, mas respondendo aqui, eu sempre persegui uma coisa na saúde que é sistema resolutivo. Então, o que adianta você fazer um belo de um hospital e o hospital nosso é bonito, gente? Se você não dá resolutividade, por exemplo, uma senhora precisa de ultrassom, vai fazer ultrassom, com dificuldade para marcar. Quando consegue o ultrassom tá pronto, ela volta no médico, às vezes não é o mesmo médico, e quando consegue o mesmo médico, o cara pode falar assim, passou tanto tempo que isso não me serve mais. Isso não resolve. Você fica mandando o paciente de novo para o sistema. Tem que ter resolutividade. Como é que você faz isso? Com centro de especialidades, com exames rápidos, laboratorial. Tomografia, gente. Tomografia é um exame que lá atrás era uma coisa, nossa, que lindo. Hoje tomografia é um exame de rotina. A cidade tem que ter, não tem como não ter. E aqui vai uma crítica. Quando o doutor Armando acabou o hospital que a gente iniciou, a gente já teve 2 hospitais funcionando nessa cidade, para quem lembra. Ele deixou pronto uma UTI. Pô, era assinar o convênio, uma UTI é cara, gente, é muito cara. Porém, o governo do estado ia pagar o custo da UTI, ele ia trazer paciente de fora, ia. Mas metade dos leitos seriam dos Campos Limpenses, resolveria o nosso problema. Trocou o prefeito achou que isso era uma obra tucana e não quis assinar o convênio. Perdemos a UTI. Esse ano da pandemia, perdemos outra chance de ter UTI. Por quê? Vocês lembram no começo da pandemia? O governador falava assim, preciso de uma UTI, preciso de uma UTI. E a gente, com uma estrutura do UTI pronta, tinha que ter ido lá e falar, governador, eu tenho uma UTI para a região. A gente estaria com uma UTI, tá? Então, para tornar o hospital de médio nível para um nível melhor, de cirurgias mais complicadas, mais elaboradas, eu preciso de uma UTI. A UTI é necessária para muitas doenças, muitos pacientes. A gente precisa disso. Os exames têm que ser rápidos. Isso assim, eu te digo até como médico, tá? Não dá para você pedir um exame para o paciente e ficar esperando séculos para ele trazer esse exame. Não dá, tá? Sistema resolutivo, sistema de pronto atendimento. Chegou, tem que ter seu problema resolvido. É isso que a gente persegue. É fácil, se fosse fácil, todo mundo já tinha feito, né? Precisa de muita gestão, tá? Para poder fazer isso. Que nem fosse uma fábrica, tá? Você tem que fazer uma produção e atender em just time, né? No tempo certo, o teu paciente, tá? O Marcos Lisboa, ela pergunta assim, mas cumprirá o que propor a fazer? Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente resgata esse lance político? Falando a verdade. Se dá para fazer, a gente faz. Se não der, eu vou falar por que não deu. Mas as propostas são viáveis sim. Essa cidade já viveu tanta coisa, gente, não é verdade? Seria impossível lá atrás, quando nascia Campo Limpense, a gente pensar em reabrir o hospital. Eu reabri. Seria impossível a gente pensar em um hospital novo. Fizemos, né? Então nada é impossível. É questão de querer fazer e ter as pessoas certas para fazer essa gestão acontecer, tá? Marcos Lisboa Ferreira Marcos, é isso? Doutor Luiz, gostaria que você colocasse asfalto em Botujuru, porque tá fazendo uma vergonha. Muitos buracos em um bairro que está abandonado pela prefeitura. Fazendo isso tem o meu voto. Gente, problema eleitoral. Eu não posso falar, vou fazer asfalto. Isso é um crime eleitoral, tá? Mas asfalto eu entendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que eu asfaltei 70% do asfalto da cidade, eu fiz. E não é só pôr uma camada de asfalto. De novo, a drenagem é o mais importante. De novo, a conservação, tá? Que nem o lance do Mãe Rosa. Legal, eu resolvi o problema de enchente de Botujuru quando a gente resolveu o problema do estreitamento do Mãe Rosa. E, gente, para quem não lembra, uma enchente de Botujuru fazia estrago. As pessoas tinham maior dificuldade em adquirir sua geladeira, seu fogão, sua cama, perdia em questão de minutos. Resolvemos. Mas, se a prefeitura não manter aquele córrego desassoreado, volta a encher. Dá para fazer. Depois tem que se preocupar em manter os projetos também, né? A Cleide Souza Barbosa me pergunta, boa tarde, gostaria de saber o que falar de melhor para a área de segurança da cidade e saúde e como pretende apoiar a polícia da cidade, da Guarda Municipal, provavelmente. E Cleide, só para te falar, na minha época a gente entrou com a questão de monitoramento da cidade. É legal, isso é muito legal, porque naquela época a polícia investigativa, que era a polícia civil, né? Tinha o crime, eles tinham as imagens para ir atrás, tá? Evidente que eu também coloquei carros novos, uniformes de guarda, armamento, uma série de coisas. Isso faz parte daquela coisa de fazer a segurança andar, né? Fazer segurança é pôr efetivo em rua. Sensação de segurança, aquela sensação que o cidadão tem
de poder andar tranquilo na rua. São duas coisas que a gente precisa tratar. Existe a guarda, existe a polícia militar, existe até os guardas noturnos, tá? O que eu fiz no meu tempo? Eu fiz uma integração entre eles. Vamos lá, pessoal. A guarda municipal é importante. Nós temos gente muito boa na guarda. Polícia militar também é muito importante. A polícia militar teve um treinamento de no mínimo 2 anos para poder enfrentar e fazer segurança. A guarda não, muito menos. Mas a guarda é conhecida da população. É isso que a gente quer que a polícia militar também seja. O que eu fiz no meu tempo? Eu fiz uma integração entre as duas. Então, no meu tempo, a gente tinha até jogo de futebol entre eles, porque eles precisam conversar. O comandante da guarda falava o comandante da PM. Na minha época. Então começou a se dividir muito as questões das ocorrências. Tipo, briga de marido e mulher. Parece que é pouco, mas é uma ocorrência demais na nossa cidade. Vai a guarda. Assalta banco, pelo amor de Deus, vai a PM que sabe brigar com bandido. É evidente que a gente tem que melhorar isso tudo. No plano de governo eu estou detalhando legal a questão da segurança, tá? Mas tem que ter. Gente, morador da cidade, né? A gente quer estar tranquilo na cidade, tá? Mas infelizmente uma pergunta de plano de governo. Passando a convenção, eu vim aqui responder para você, não tenha dúvida, tá? Agora vamos lá. Camila Santana. Gostaria de saber se o senhor vai tomar uma atitude com relação à má prestação de serviço da Sabesp, ao qual o senhor deu um contrato de 30 anos com isenção de impostos, vendendo o nosso DAI, que era patrimônio municipal. Vamos pôr ordem nas coisas. O poder concedente da questão da água e do esgoto é do município, da prefeitura. Você não vende nada. Nunca vendi DAI. Não existe vender DAI. Nós fizemos uma concessão, que é um tipo de contrato. Por que Sabesp? Porque Sabesp é do Estado, portanto é nosso também, tá? E por que uma concessão de 30 anos? Porque tudo que a Sabesp fizer em 30 anos volta para o município. Então ninguém vendeu nada. Isso é mentira. A oposição gosta de ficar falando essas coisas, é mentira. E por que a Sabesp? Porque a Sabesp tinha poder de investimento, gente. Pergunte pro pessoal um pouco, mas não sei quantos anos você tem, Camila, mas o pessoal mais velho lembra. A época de Campo Limpo, as mulheres iam na prefeitura bater panela porque faltava água. Eu era médico nessa cidade, o que a gente tinha de verminose na água era um absurdo. Giardia, a famosa giardia. Rios e rios de remédio que tinha da população por causa desse negócio. Sabesp veio o compromisso de investir mais de 200 milhões na cidade. Investiram, tá? A questão da melhorar a pressão de água, que estourava de cano nessa cidade, era um terror. Sabesp veio, investiu, resolveu o problema da quantidade de água, investiu em emissário de esgoto e fez uma estação de tratamento de esgoto. Sabe quando o município ia conseguir fazer isso? Nunca. Se a gente tivesse o DAI agora, estava na mão de político fazendo aquele rolo que era naquele tempo todo, e a gente não teria água, muito menos tratamento de esgoto. Naquela época, o Rio Jundiaí cheirava mal na prefeitura. A gente pensava até jogar perfume na água. E tinha gente que jogava, você quer saber? Tá? Hoje também não precisa mais disso. Tá? E outra coisa, concessionária Sabesp é do povo, é do Estado, mas é nossa. E presta serviço no nosso município. Não quer dizer que você larga. Não, você tem que estar junto, tem que fiscalizar, tem que pedir, tem que reclamar. Essa é uma função também do poder público, tá? Então é isso. Não houve venda. Melhor Sabesp que antes com o DAI, não tenha dúvida. A Vilma até comenta aqui, né? O DAI era um lixo. Era mesmo. Pagávamos e não tinha água nunca. Verdade. Pode não estar perfeito, mas a Sabesp melhorou muito a nossa vida. Também concordo. Ela disse que morava no Jardim Califá e faltava água 7 dias por semana. Gente, água. Imagina uma pandemia você sem água. Vai lavar a mão. Vê o que acontece nos Nordeste lá, né? Orienta a lavar a mão com água ou sem água? Porque sem água não dá, né? É o que a gente sofria naquela época aqui, com o DAI. A Camila pergunta, mas 30 anos de isenção de imposto? Lógico, é uma concessionária do Estado. Você não cobra imposto do Estado ou da Federação. Não existe isso. São entes, né? Você não pode cobrar imposto deles. Não existe, tá? Vamos lá. O Matheus Tales. Doutor Luiz, foi divulgada sua condenação em processo referente à fraude. O senhor já está ciente disso e qual é o seu posicionamento sobre o caso? Esse negócio da fraude funciona assim. O processo que a gente vai comentar, eu preciso pagar meu advogado. Eu paguei dando um terreno que não tinha liquidez. Eu ia vender o terreno, eles aceitaram o terreno. Eu paguei meus advogados. Os advogados contrários entraram com uma ação falando que eu quis me livrar da parte do terreno, mas está tudo documentado, gente. Eles são meus advogados há 5 anos, é só entrar nos processos e ver. A juíza daqui concordou com essa alegação que eu estava tentando fazer alguma coisa. O tribunal falou que não, mas também não viu o resto das respostas. Então, assim, isso é um embate de advogado para advogado. Eu fiz minha parte, peguei o advogado. Eles estão brigando entre eles. Infelizmente, eles fazem isso para repercutir politicamente, para falar que eu fiz isso, aquilo. Nada a ver, nada a ver. Tá? Tanto é que eu estou aqui conversando com você. O Carlão Delta. Eu queria
que você, doutor Luiz, devolveu o dinheiro do cofre público de Campo Limpo, que me responde essa pergunta. Devolveu o quê? Que dinheiro? Eu não roubei dinheiro nenhum, não, gente. Gente, deixa eu fazer um esclarecimento melhor sobre esse processo. Ele é longo, mas eu vou tentar resumir. Tá? Porque assim, muita gente falando muita fake news em relação a isso. Onde é a origem desse processo? Ele se originou no seguinte. Lá atrás, eu descobri um desvio de dinheiro do seu marido. O que eu fiz? Abri uma sindicância, ele saiu fora e ele estava desviando um dinheiro da prefeitura que nós identificamos. Mandei para o promotor, mandei para a polícia e tudo bem. Quando entrou um novo secretário, Marco Viscaíno, ele identificou um desvio de 1 milhão, tá? O que eu fiz? Chamei uma auditoria, identificamos que era uma trama, sabe? Era dinheiro não orçamentário, enfim, é muito técnico isso, que a gente também não sabia. Se é não orçamentário, é um dinheiro que eu não tinha controle, para vocês entenderem. Bom, durante o processo, essa mesma oposição que ia fazendo isso, pegou esse tal de Marcelo no processo e falou que ele pegou 10 mil reais para minha campanha de reeleição. Por causa disso, tá? Eu entrei nessa coisa de devolução do dinheiro. Eu só queria alertar vocês o seguinte. O juiz daqui, ele deu uma sentença que ele se equivocou, falando de improbidade. Essa famosa improbidade minha durou 5 meses. Porque a hora que eu entrei com o recurso no tribunal, o Tribunal de Justiça identificou uma coisa. Primeiro, era uma ação popular. Não é crime de improbidade. Ele retirou a questão da improbidade. Retirando a questão da improbidade, me torna ficha limpa. E ele não considerou o meu argumento do Marcelo, porque esse processo estava no segredo de justiça. E a condenação do Marcelo foi a 3 anos de prisão. Ora, um cara que foi condenado por minha causa a 3 anos de prisão, chegou no processo e falou que me deu 10 mil reais, e por causa disso, dessa encrenca toda, eu tenho que entrar uma ação rescisória, né, gente? Foi isso que eu estou fazendo. Então, a minha ação de improbidade durou poucos dias. O Tribunal de Justiça, o Supremo, já deixou garantido para mim, tá? Inclusive replicando aqui o juiz daqui, que eu não sou ficha suja, eu não tenho crime de improbidade. Portanto, sou pré-candidato sim, e espero, pós a convenção, ser candidato. É isso, tá bom? Pô, foi longo, mas foi legal. Gostaria de responder mais uma imensidão de perguntas, porque quem mais aprende na situação fui eu, tá? Tivemos que dividir em fases isso. Então, de novo, eu quero agradecer o carinho, o respeito, as perguntas. Espero ter elucidado muita coisa e ter informado as pessoas, né? Mas estarei sempre à disposição. Obrigado pela atenção.